Criador dos céus e da terra, e tudo o que nela há. Somos gratos ao Senhor. Obrigado pelos dias, por esta semana que o Senhor nos deu. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo Espírito Santo, pela mensagem, por nós estarmos aqui, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti de todo o coração, porque quantos nesta hora, Senhor, estão nos leitos dos hospitais sofrendo, acidentados, ó Deus, com doenças incuráveis. Quantos estão agora naquelas mesas, ó Deus, do ML. Deus, obrigado por estar aqui, pelo Espírito Santo ter nos trazido aqui. Nós não temos palavra para te agradecer. Tu és bom, Tu és bendito. Toma, Senhor, Marcos, Aurileno, a Tita em Tuas mãos ali, em Vaz Alegre. Aquela senhora que tem um útero, Senhor, de criança. Pai, eu me levanto agora como igreja do Deus vivo. E ela quer muito ter um filho, Senhor, e não pode. E no nome de Jesus, que seu útero seja normalizado, seja um útero de adulto. Eu te peço, crendo que Tu é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu farás isso, Senhor, pelo Teu poder. E que ela tome uma decisão em Ti, não uma decisão em igreja, mas uma decisão no Senhor. Os que estão nos ouvindo através da FM Vale do Acará, ó Deus, a direção desta rádio, levanta a minha mão a favor de todos os ouvintes. Deus, que o Senhor possa adentrar nos seus corações, pois os dias que nós estamos vivendo não são mais dias, mas são segundos na Tua contagem. Toma a família do irmão Miguel em Tuas mãos ali em Acará. Ajuda eles, esforça, supre todas as suas necessidades. Eu te peço, Senhor, também pela irmã Maria, mãe da irmã Gairane, pelo Jefferson, pelo Damião, ó Deus, que estão ali em outro estado trabalhando. Pelo Teu poder, pela irmã Estela, Deus, ajuda, Senhor, aos irmãos, irmão Carlos, irmã Inês, ó Deus, que vai receber essa biópsia agora, Senhor, ó Deus, eu peço que o Senhor coloque a Tua mão poderosa, ó Deus, sobre esses exames, e que o Teu nome seja glorificado, e que o Senhor aumente a fé do irmão Carlos Alves. No nome do Teu Filho eu te peço. Toma cada um dos visitantes em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, aqui nessa audiência visível, nas audiências invisíveis, nas conexões, Senhor, abençoe e supre as suas necessidades. No Teu glorioso nome eu te peço. Amém e amém. Abra suas Bíblias no primeira carta de Tessalonicenses.
Deus abençoe visitante lá em Vaza Alegre, Carlos Eduardo. Que o Senhor supra as suas necessidades, no nome de Jesus Cristo. Primeira Tessalonicenses 5 diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmão, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejam sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-se da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Senhor Deus, Pai, acrescenta as tuas bênçãos à leitura da tua palavra. Ó Deus, e eu coloco as minhas mãos sobre esses lenços aqui, Senhor, e eu peço ao Senhor que o Senhor os santifique. Ó Deus, esses lenços, se for colocado sobre pessoas enfermas, eles sejam curados. Se for endemoniados, os demônios se retirem, de acordo com está escrito na tua palavra em Atos. Ó Deus, eu consagro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar. Amém. Nós estamos vivendo os dias mais traiçoeiros que já houve na face da terra. Tudo que está aí fora, principalmente a mídia falada e escrita, a ciência, tá? A tecnologia, tudo é para afastar seu coração disso que nós lemos. Há uma ignorância muito grande sobre o povo, sobre a vinda do Senhor. Eu creio que foi na Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses, eles
atacar os Estados Unidos, os Estados Unidos teria sido avisado que eles iriam ser atacados pelos japoneses. Mas eles nem ligaram, tá? Eles não ignoraram aquele aviso. O profeta diz assim: a repentina e secreta ida da igreja, ele diz: se alguns dos seus entes queridos, alguns de vocês, pessoas mais velhos, que já perderam suas mães ou pais ou seu filho, estivesse longe por muitos anos, e você soubesse que ele viria a qualquer instante por este motivo, você limparia a casa toda. Você estaria preparado e ficaria atento a cada luz de carro que virasse à rua. Você acharia que eram eles. Agora eu me lembrei que quando a gente vai chegando em Riacho Verde, tem uma descida, né, bem forte. E nessa descida, a casa da irmã Fátima, dá para ver os carros que vai descendo, né? E nós, quando viaja, sempre saímos aqui por volta das 3 da manhã. Então, por volta de 9, no máximo 10 horas da manhã, a gente está chegando nesse local. Então, nesse horário, ela não sai ali do alpendre e fica olhando, né? Mas já tem preparado as coisas, né? Já está tudo preparado, né? E fica ali olhando se é o carro, né, do irmão Nicásio. Agora, esta é a forma como a igreja deve estar esperando pela vinda do Senhor. Tudo em ordem, tudo pronto, tudo empacotado e pronto para ir assim que ele chegar. Porque isso será em um instante, em um piscar de olhos. Apenas tente cronometrar quanto tempo demora os seus olhos para piscar. É desta forma, tão rápido que o rapto da igreja acontecerá, né? Isso vai muito contra o arrebatamento da igreja adventista do sétimo dia, né? Ele disse que será 7 dias, né? Que é para ninguém faltar, né? Que contradição, né? Que contradição. Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos, né, adventistas, né, que de advento já foi muito, já passa muito longe, né? Ele diz assim: vocês sabem, o inimigo sempre usa as táticas que o Senhor usa, né? O diabo sempre usa essas táticas que Deus usa, né? Vocês sabem, quando ele viu que Deus teria uma igreja justa e as coisas que ele faria, o inimigo usou a mesma estratégia. Ele conquistou uma igreja. E ele conquistou um povo que é muito religioso. E eles são tão corretos nos seus passos como pessoas religiosas. Porque eles sabem que a igreja de Cristo é deste mesmo jeito. E ele faz isto baseado numa vida militar, né? Eu estava lendo um artigo há algum tempo atrás sobre o ataque repentino do Japão. Aquele foi exatamente um ataque sem aviso. Ele já tinha sido advertido que o japonês iria fazer aquilo. Mas a parte triste foi que eles ignoraram esta advertência. Essa é a parte triste nossa. A maioria de nós aqui cremos mais no dia de amanhã do que na vinda do Senhor. E essa é a parte triste. Mas a advertência já foi dada. Tá? Um cristão genuíno, ele não está esperando amanhã, ele está esperando hoje. Ele está esperando agora. A advertência já foi dada.
tá? Eles tinham visto sinais. O exército japonês estava se reunindo. Os grandes navios sendo carregados com munições. E a ameaça estava no ar. Eles estavam exatamente na linha para a invasão. Mas eles ignoraram aquilo. E é desta forma hoje com a igreja. A igreja está na linha de julgamento. Mas eles estão ignorando a vinda do Senhor. Vocês não podem culpá-lo. Algo acontece em nossas vidas. Eu não vou falar aqui, mas o ano passado eu falei algo aqui sobre os filhos, né? Está cada dia mais difícil. Nós deveríamos puxar mais forte para o lado de dentro os nossos filhos, tá? Do que nunca. Diz que quando isso se espalhou ao redor, que os japoneses atacariam a qualquer momento, pois suas grandes frotas tinham sido colocadas nas águas do mar e estavam se movendo lentamente, mas constantemente em direção. Eles simplesmente riram disso e disseram: ó, bobagem, vocês agoeiros, apavorados, tudo o que vocês pensam é um problema. E é bem na noite anterior àquele grande ataque da manhã seguinte. Houve um grande baile, ou foi dada uma grande festa ali mesmo. E não importava o quantos eles tentassem avisar que os japoneses estavam chegando. Eles ainda assim não teriam aceitado o aviso. As pessoas, por exemplo, há quanto tempo a igreja, 2000 anos, a igreja vem falando sobre este aviso, né? E muitos têm sido pegados de surpresa. Uns têm sido pegados de surpresa porque parte sem Jesus, e outros serão pegados, estão sendo pegados de surpresa porque blasfemam. Outros serão pegados de surpresa porque não irão no rapto. Tudo nos dias de hoje, sempre nós temos uma desculpa, tá? Uma desculpa. Quantos de nós temos faltado à escola de manhã, tá? Culto de oração, sempre temos uma desculpa. Irmãs que se dá o bel prazer de estar lavando roupa nos domingos de manhã. Eu não entendo essas coisas, sabe? Eu não compreendo isso, tá? Quando você poderia estar completamente voltado para as coisas de Deus. Então o grande baile continuou. E deve ter sido muito horrível naquela noite. Dizem que em algum momento durante a noite, eles pegaram uma jovem senhorita, uma bonita jovem, e tiraram suas roupas e colocaram em um pequeno carro aberto, vestido apenas suas roupas íntimas, e desceram a rua com ela, e coisa assim, apenas se divertindo muito. E durante todo esse tempo, o japonês estava ganhando terreno, estava avançando. E na manhã seguinte, quando o homem já no seu posto de dever, observava os sinais dos aviões, e assim por diante, tinha estado a noite toda se embebedando e correndo por ali, com estas mulheres e coisas como tal. Ele estava tão sonolento e cabisbaixo naquela manhã, devido à grande festa, que foi pego até mesmo dormindo em seu trabalho, né? Que é como nós lemos, né? Quando se fala ali que nós não somos da noite, né? Isso quer dizer o pecado, né? Mas nós somos de dia, né? Do dia. O cristão, ele não vive dormindo sobre essas coisas, nesses dias que estão vivendo. E eu temo que seja desta mesma maneira na vinda do Senhor.
A igreja está envolvida e embebedada aos cuidados do mundo, ao ponto que estará adormecida no posto de dever, na vinda do Senhor. E em seguida sobre a cidade sobrevoaram os aviões, e bombas foram lançadas, e eles derribaram aquela cidade ao pó. Por quê? Porque eles não deram ouvidos aos avisos. E aquela jovem senhorita que estava junto deles, quando os brutais soldados japoneses entraram na cidade, eles a violentaram nas ruas e depois cortaram em pedaços com faca e coisas assim. Por isso, se você não presta atenção aos avisos, há somente uma coisa que lhe resta: é o julgamento. Mas o profeta continua, ele disse: mais de 2.000 púlpitos na América de igreja protestante. O que nós precisamos hoje nesses púlpitos é de profeta do Senhor, que não tenha medo de soar os trovões do julgamento de Deus sobre esta geração de pecadores, para as quais estamos pregando. Nós precisamos de profeta como Isaías, que clamou e disse: uma geração iníqua. E como ele condenou aquela geração, que ele falou dos julgamentos vindouros. Mas hoje muitos dos nossos ministros estão com medo de dizer estas coisas. Eles têm medo de dar um testemunho direto de advertência, pois isso poderia custar seus empregos. Eles teriam que deixar suas denominações, seus púlpitos, e eles teriam talvez de que sair, talvez tomar outro lugar em alguma outra igreja, ou alguma coisa assim. Mas tão horrível que tenhamos esse tipo de pessoas em nossos púlpitos. Nós precisamos de homens como John Wesley, Martim Lutero, no início da reforma. Nós precisamos de pessoas como Paulo, disposto a dar tudo e entregar a si mesmo, mesmo que isso significasse separação desta vida, como um testemunho da verdade e do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome, que é bom para conosco. Não há outro nome bom entre o qual foi nos dado. Tá? Mas essa é uma realidade. Por exemplo, eu recebi um convite agora para ir para Israel, né? Um pastor, não vou citar aqui o nome, usa o púlpito da igreja para estar oferecendo passagem para as pessoas ir para Israel, para visitar um túmulo vazio. Dessas vezes eles vão até a Roma, tá? Vendendo passagem, usando o púlpito sagrado como uma agência de viagem. Isso é uma desgraça. Tá? Isso é uma desgraça, isso é o inferno, tá? Mas o aviso já foi dado. As pessoas acham que Jesus é um vovô, sabe? Você veja bem que a maioria das igrejas, tá? Elas estão nos dias simplesmente propagando uma vida para o povo aqui nessa terra. Então não há nenhuma advertência sobre este povo. Nenhuma advertência. Não diz que pecado é pecado, não diz que o certo é certo, não diz que o errado é o errado. Mas apenas segue, sabe, dando tapinha nas costas, e as pessoas continuam. Mas olha, isso está aqui na ponta da língua. Mas foi dado um aviso aqui, tá? Foi dado um aviso aqui a respeito de filhos, tá? E não vai ficar só isso, tá? Nós estamos muito acomodados. Nós precisamos de um verdadeiro sacode mesmo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa balançar essa figueira fortemente. Tá? Fortemente.
para que o povo saia dessa mesmíssima, sabe, dessa vidinha, desse mundo nojento. O que acontece hoje é que a educação, a sociedade, as pequenas coisas agitadas e delicadas da sociedade e os seus próprios sentimentos têm tomado o lugar do Espírito Santo na igreja. O que nós precisamos hoje é clamar para a América, o que Deus enviou. Deus encheu um homem com o poder do Espírito Santo, os quais não têm medo de clamar contra estas coisas erradas e de avisar as pessoas do julgamento que se aproxima. Dai, Deus, na tua igreja o espírito de William Branham, que nunca se parou, sabe, nesta vida. A única coisa que ele se parou, sim, foi pelo Evangelho, foi pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse, se eu faço uma plataforma, esta é para o Senhor Jesus. Deus não poderia de forma alguma deixar esta nação escapar do julgamento. Se Deus fizesse isso, Ele teria que levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar perante eles por tê-lo destruído. Quando eles foram um povo tão mau. Nós não. Nós temos desculpas aos olhos de Deus. Que situação nós chegamos hoje, quando isso tem atingido nossa política, atingido nossos governantes, está totalmente apodrecido. Toda a base é o topo. Não há mais justiça, somente em Deus. Amém? Eu estive sob um julgamento nos últimos 3 ou 4 meses, debaixo de fogo pesado. Estão tentando me acusar de fazer algo errado. Ao passar o dinheiro através desse tabernáculo para as reuniões, ao qual nossa junta de administradores aqui assinou uma declaração. E não houve sequer uma pessoa que tenha comparecido às minhas reuniões, tá? Que coisa, né? Nos dias do irmão Branham, foi na década de 60, ou foi antes disso, um irmão, ele matriculou, toda a família dele cristão, e matriculou seus filhos na escola, e a escola estava ensinando que o homem veio do macaco, né? Então ele pegou os filhos e tirou da escola. E a promotoria nos Estados Unidos foi lá e advertiu ele que ele enviasse os filhos para a escola, senão ele iria preso. Então ele contou por que não enviaria os filhos à escola por causa desses ensinamentos. Aí eu fico pensando aqui, né? Tem filhas de irmãs aqui que vão para a escola de calça comprida. Simplesmente a diretora aí, dessas diretoras que não conhece a Deus, né? Eu tive uma briga uma vez ali no Pirambu com um diretor de uma escola do estado, até um pastor batista. Ele proibiu que as irmãs fossem para a escola de saias, né? E foi até numa semana de prova, né? E aí as irmãs vieram, até irmãs de denominações, né? Vieram e falaram comigo. E eu liguei para a escola. E ele me disse, olha, pastor, eu também sou pastor. E eu não vejo nada errado sobre isso. E eu quero lhe informar que quem manda aqui na escola sou eu. Eu disse, muito bem, pastor diretor.
Eu creio que o senhor está para manter a ordem e a disciplina na escola e não mandar. Porque eu acho que o senhor nem na sua casa manda, que deve mandar é sua mulher. Tá? Mas o senhor não se preocupe, o senhor vai receber, tá, uma comissão aí na sua escola. Ele disse, o senhor pode mandar quem o senhor quiser. Disse, não, já está indo. Tá? E aí eu acionei o Estado, porque a Constituição aí que agora os governos cada vez mais querem retirar o capítulo 5º da Constituição, nos quais nos garanta a liturgia. O que é liturgia da igreja? Tá? São vestes, tá? São cânticos, tá? São cabelos, tá? Isso são a liturgia, tá? E ainda nesse Estado de Direito, dá o direito a nós vivermos, tá, de acordo com a nossa religião. Tá? Mas eu sei que irmãos, por exemplo, hoje mesmo esposa de pastores, tá, que trabalham também, eu não tem coisa que eu não entendo, né? Tem coisa que eu não entendo. Até usa calça comprida no trabalho. Tá? Porque este é o momento que a igreja começa a receber pressão. Mas nós dizemos assim, entenderam? Mas Deus não quer veste. Por que ele disse e falou de veste? Mas Deus não quer cabelo. Por que ele falou de cabelo? Por que ele falou que o homem não deve andar aí, sabe? Mal vestido, de calção. Mulheres de mini saia, de calça comprida e tudo. Tá? E você veja bem que nesse julgamento desses irmãos lá, ninguém foi a favor dele. Tá? A sua igreja não foi. O seu próprio pastor não foi, porque o pastor achava que ele estava errado, que deveria obedecer à lei. Tá? Quando uma lei, ela fere meus princípios bíblicos, aquilo que eu creio, eu não obedeço a ela. É como eu disse a vocês, né? Vou repetir, né? Se eu tivesse que casar hoje, né? Se eu tivesse que casar hoje, um exemplo, né? Se eu fosse casar hoje e ir para um cartório, né? O casamento civil, que casamento é na igreja, né? O casamento civil, eu não iria. Eu não iria me casar com um juiz que casa 2 homens e 2 mulheres. Isso fere o meu princípio bíblico. Tá? Aí alguns dizendo, eu estou ouvindo esses pensamentos. Mas você e a irmã vai matar os filhos de fome? Deus nunca matou um filho dele de fome, meu irmão. O problema é que nós não confiamos no aviso de Deus. Nós não confiamos nas coisas de Deus. Nós temos a Bíblia. Quantos hoje, na maioria, abriu sua Bíblia ontem? Abriu sua Bíblia e leu. Tomou uma mensagem e leu. Então esse irmão foi a julgamento e foi condenado. A corte dos Estados Unidos condenou ele. Porque ele não cria que nós viemos do macaco, e sim que nós viemos de Deus. Tá? E ali um jornalista, quando ele foi condenado, um jornalista simplesmente disse assim, hoje mesmo a Carta Magna, quer dizer, a Constituição desse país, tá, foi rasgada. Oh, meu irmão, minha irmã, o aviso já foi dado. O que você vai fazer com ele? Olha. Que geração nós teremos aqui com os nossos filhos, as nossas filhas? Que tipo de filhos nós teremos? Será se nós teremos algum dessas crianças, desses adolescentes, sabe, que almeja o púlpito, almeja o evangelismo? As nossas filhas almejam ser uma dona de casa, uma dama,
Oh, Deus. E não houve sequer uma pessoa que tenha comparecido às minhas reuniões que eu não tenha anunciado publicamente que esse dinheiro que era tomado nas minhas reuniões era dirigido através dessa igreja. Agora eles dizem que por direcionar isso através da igreja, eu estava tentando desfraudar o governo e querem me dar 20 anos. 20 anos por fazer isso. E eu disse que a palavra é esta escrita sobre a nossa Suprema Corte: justiça. Isso não significa mais do que se não estivesse nem mesmo escrito ali. Disse: tudo que o seu pessoal me disse para fazer, eu fiz. E agora vocês vêm e me dizem que eles não estão mais como o governo. Como vocês podem ver, vocês resolvem uma situação à prova. E prova isso. Então eles irão buscar alguma outra coisa. Não somente isso, eles são indecisos. Eu fiz essa declaração na Corte Federal e eu disse: se o comunismo tivesse cristianismo nele, eu seria um comunista. Mas eu não posso ser, porque ele nega o cristianismo. Então eu tenho uma mão para me segurar, e esta é a imutável mão de Deus, sabendo que ele respeitará a verdade e honra a justiça, e será feita. Amém? Então, se eu confio nele, tá? Se eu confio nele, como ele mesmo disse, no mais ele fará. Confie de todo o seu coração. Agora saiba que o aviso foi dado. Eu já disse aqui que é uma declaração do presidente da América, que se houver 2030, tá? Eles já irão mandar em torno de 100 mil pessoas para Marte. Ele sabe que algo vai acontecer. Grandes espaçonaves estão sendo agora mesmo construídas. Agora mesmo sendo construídas. Enormes fábricas. Sabe, mais ou menos assim, do tamanho deste bairro, tá? Hoje funcionando abaixo da terra. Tudo construindo o que ele sabe o que vai acontecer com esta terra maldita. Tá? Ele sabe o que vai acontecer. Que queira ou não. Hoje os olhos da NASA nunca teve olhando tão fortemente para o céu. E os crentes olhando para o mundo. E os crentes olhando para a terra. Sabe? Olhando para suas televisões, para os seus futebol, para suas novelas nojenta e imoral. Tá? Passa horas e horas diante de uma televisão, mas não passa 5 minutos lendo uma mensagem ou a Bíblia. Passa horas e horas escutando esses louvor gospel do inferno, tá? Horas e horas, esses louvor gospel apaixonado, né? Que a gente passa às vezes num bar, né? E tá lá os bêbados escutando isso, né? Os bêbados escutando, até chorando, né? Dizendo: essa música é bonita, essa toca meu coração, e tome mais cachaça, né? Nunca tocou o coração dele. Quer dizer, né, pode ter tocado o coração que está nele, né, o coração do diabo, né, se é que o diabo tem coração. Tá? Então nós passamos horas e horas ouvindo essas coisas nojentas. E às vezes eu não aguento, irmãos.
Eu não aguento me dar assim, como nós dizemos aqui no Ceará, um farnizinho, sabe? Uma coisa ruim, de provocar, sabe? E às vezes a gente vê, às vezes eu chego na casa de irmã, tem irmãos que estão ouvindo programa de rádio de notícia e essas coisas. Eu fico assim pensando, sabe? Você quer notícia, leia a mensagem, irmão. Essa é a notícia da hora. Esta é a maior notícia de todos os tempos. É esta mensagem. Porque esta mensagem é mensagem arrebatadora. Esta mensagem, ela é a chave, ela é a porta para o céu. Ela é o aviso nítido do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nos tirar dessa terra maldita. Para limpar os nossos ouvidos. Para limpar nossa alma. Limpar os nossos corações. Limpar os nossos olhos. É esta mensagem que é a palavra da hora. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, ajuda nós a sermos melhor. Ele diz assim: já vou terminar. Deus abençoe mais uma vez os ouvintes da FM Vale do Acará. Fique com a palavra. Tome a palavra. Dogma não tira você dessa terra. Tá? Credo não tira você dessa terra. Estatuto de igreja não tira você dessa terra. Somente o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo São Pedro disse: São Pedro encontrou exatamente esta mesma raça que está nos dias de hoje. Tá? Quem crucificou Jesus foi crentes. Tá? Quem levou Jesus Cristo à cruz, tá? Foi crentes. Foi pessoa com dogmas. Foi denominacionais que levou ele à cruz. E Pedro disse naquele dia, quando Pedro recebeu a chave do céu, ele disse: arrependei, cada um de vós seja batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. E vocês não se importam com esse aviso. As pessoas não se importam com esse aviso. E eles tomam um aviso pagão, um aviso instituído pelo catolicismo. Em vez do nome, eles tomam título. Ele diz assim: algum tempo atrás, somente uma história antes de finalizarmos. Isso me marcou, tanto quanto eu ouvi isso há muitos anos atrás. Esta vinda secreta do Senhor, repetindo a secreta ida da igreja. Observe: haverá dois no campo, eu levarei um e deixarei outro. Haverá dois em uma cama, um será levado e o outro será deixado, mostrando que a vinda do Senhor não será somente em um determinado lugar, mas será universal. Um estará no campo trabalhando durante o dia, o outro estará na cama dormindo, do outro lado do mundo. O rapto será universal e virá com alarido, com a voz de arcanjo, e a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e ela será tomada secretamente. Oh, eu amo isso. O grande noivo vindo, a noiva que tem se preparado, esperando pelo momento secreto, o qual nem mesmo ela sabe, mas ela está preparada, vestida e esperando por isso. Vamos às placas de sinalização no mundo, que nos mostra que ela está pronta para o juízo. Vemos sinais e maravilhas na igreja, grandes coisas tomando lugar. Que tipo de pessoas nós deveríamos ser? Pronto neste momento, pois não sabemos quando ele chegará. Portanto, estejais vós prontos, pois
não sabeis que minuto ou que hora o seu Senhor virá. Esteja pronto, pois você não poderá preparar-se depois, porque ele disse que você não poderia. Quantos de vocês, talvez todos, tenham lido sobre as virgens? Algumas eram sábias, outras eram tolas. Virgem significa pureza. Elas eram todas boas pessoas. Cada uma das virgens, vaso santificado de Deus. Mas aquelas que tinham óleo em suas lâmpadas entraram, e as outras foram deixadas para fora. Elas eram todas virgens, cada uma delas, pessoas às quais não poderia apontar nada de errado. Todas elas criam na vinda do Senhor. Elas estavam prontas para encontrá-lo. Mas algumas delas deixaram o óleo acabar. Não deixe que este seja seu caso. Mantenha suas lâmpadas com óleo. Óleo é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Nunca deixa isso se esvaziar em você. Quando você sentir seu amor indo-se, sua sinceridade para com Cristo e com a causa, rapidamente vá até Ele, para quem tem a fonte de óleo, e compre para você um enchimento do Espírito Santo. Eu fico assim pensando, sempre quando falamos das virgens, e achamos que as virgens sempre as denominações. As denominações já têm seu marido, irmão. As nessas já têm seu marido. As nessas já têm seu marido. A virgem louca, ela está junto com a prudente. É tanto que ela é virgem. Ela está ouvindo esta mensagem. Ela está aqui dentro, ouvindo esta mensagem. Nossa nação tem ido moralmente corrompida e arruinada pelos políticos corrompidos. Tudo tem sido, nossos líderes, só Deus. O que poderia fazer sobre isso? Você pode pôr um bom homem, você pode pôr um bom homem lá dentro, e ele sai de lá trapaceiro. Há somente um que podemos trazer agora. Este é o Senhor Jesus. Vamos nos prepararmos para a sua vinda. Amém? Agora todos que não foram com Cristo estarão debaixo da ira e do julgamento divino. E do julgamento divino de Deus. Por favor, não deixe isso acontecer contigo. Não importa o que o tabernáculo Brânia venha a se tornar. Não deixe isso acontecer contigo. Seja você um servo de Cristo. Não me importa o que a igreja do mundo faça. Seja você um servo de Cristo. Não depende do tabernáculo Brana, nem mesmo depende de alguma outra igreja. É uma decisão sua, como indivíduo, estar preparado para a vinda do Senhor. Você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Eu cuido dos meus próprios passos. É sua responsabilidade cuidar dos seus passos. Eu cuido do que é meu e você cuida do que é seu. Você tem que preparar as suas vestimentas. Amém? Você vê que o próprio profeta, ele coloca o próprio tabernáculo Brana. Tá? Que muitos olhos são virados para lá. Tá? Mas ele diz, tá? Ele mesmo diz, não importa no que o tabernáculo Brana venha se tornar. Não deixa isso acontecer com você. Não importa. Sabe? Não importa. Olhe para as mensagens. Viva elas. São elas que lhe tiram daqui. E lembre de uma coisa. 2 falhas.
Dons falham, mas a mensagem não falha. Ela é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vou terminar. Ele diz: havia um grande fazendeiro. Ele era dono de um gigantesco rancho na região norte, em uma parte do Colorado, próximo das regiões montanhosas. Como todos vocês sabem, eu trabalhei em fazenda por um período da minha vida, cavalgando e coisas assim. Um dos meus chamados para Deus foi bem em cima de um par de espora do velho Texas, com um rifle descansando sobre a sela e uma pistola ao meu lado. Quando eu ouvi aquelas árvores soando como uma voz que dizia: Adão, onde estás? Assim eu olhei em direção às estrelas. Eu ouvi um velho cowboy do Texas soprando em seu pente envolta um pedaço de papel. Lá na cruz aonde o meu Salvador morreu, ali por ter limpado os meus pecados, eu chorei. Ali em meu coração o sangue foi aplicado. Glória ao seu nome. Eu puxei o cobertor sobre o meu rosto e tentando me esconder, porque Deus estava olhando para baixo, ali naquela colina. Foi uma daquelas fazendas de onde as grandes companhias compraram o seu gado. Eles conduziram o gado até a montanha e então os traz de volta, depois que os bezerros nascem, no outono do ano. Depois os marca e vende algumas cabeças do antigo rebanho e algumas novilhas, e assim por diante. Vão crescendo nisso, aumentando os seus grandes rebanhos de gado. E nesta certa fazenda, o proprietário ou responsável por cuidar do lugar, o qual nós chamamos de superintendente ou capataz, ele tinha cerca de 5 filhas. Todas elas eram lindas, mulheres jovens, solteiras. E lá havia uma pequena mocinha, que era a prima desta moça, e seu pai e sua mãe. Ambos tinham falecido e trouxeram para aquele lugar para morar com o seu tio. E aquelas moças, as quais eram daquele tipo extravagante, como a igreja hoje, com seus vestidos de franjinha. Vocês sabem, e somente usam estas jovenzinhas, e tratava como se ela fosse algum animal. Todo o trabalho duro estava sobre ela. Ela lavava as louças, limpava a casa, arrumava as camas. Ela tinha que fazer tudo. E elas ficaram por ali, lixando suas unhas, e manicure, e coisas e coisas nos seus lábios, todas engomadinhas, né? Vocês sabem, cheia de luxo, né? E elas fazem tudo isso, né? Meu Deus do céu, ajuda as nossas moças, Senhor. Ajuda as nossas moças. Tá? Às vezes eu fico assim, olhando certas roupas, e eu fico pensando, quem comprou? Eu estava, não vou dizer onde eu estava, e vi uma moça e vi que ela estava com esse cor no rosto. Né? Como é que dá o nome assim? Essas coisas põe no rosto. Um talco, né? Talco, sei lá como é. E fiquei olhando aquilo e com aquele sapato alto, escacavelando, né? Jogando seus quartos para um lado e para o outro, para seduzir, né?
para seduzir os homens. Que desgraças, né? Deixa eu continuar um pouquinho aqui sobre esta jovem que foi morar na casa do tio e que tinha as primas muito finas, né? E elas ficavam por ali, né? Lixando suas unhas e manicures e coisas nos seus lábios, todas engomadinhas, vocês sabem, cheia de luxo. E elas fizeram tudo isso, especialmente, falar nisso assim, olha, vou dizer uma coisa aqui que aconteceu com a irmã, não vou citar o nome dela. Ela congregava num certo tabernáculo e sobrou ela e a filha do pastor, né? Ela é uma mulher de cor, como eu. E sobrou ela e a filha do pastor da igreja. A filha do pastor simplesmente olhou para ela e não lavou o pé dela com nojo. Porque ela era uma mulher, ela é branca, né? A filha desse pastor. Eu não estou dizendo coisas, estou falando de coisas que está bem no nosso meio, dessas mocinhas, sabe? Que desgraça. Mas o aviso já foi dado. Essas engomadinhas, né? Esses irmãozinhos, né? Também esse jovem aí fica atrás dessas engomadinhas. Você vai ver o que tipo de mulher você terá na sua casa com essas engomadinhas, tá? O irmão Brana foi com um amigo dele comprar gado, né? O irmão Brana viu aí, o homem era especialista em comprar gado e ele queria umas vacas, né, para procriar, né? E aí ele foi e ele disse: eu quero aquela ali. E o irmão Breno olhando para uma novilha bonitona, sabe? E que se jogava os quartos para um lado e mexia a cabeça e jogava o cabelo assim e entrava o cabelo assim para frente. E você já viu? Tem uns penteados que ela bota o cabelo só assim, aí olha para a gente assim, só com, sabe? Vai de para lá, serpente. Aí né? Aí o irmão Breno olhava aquela novilha zona, né? Aí ele foi lá e bateu num amigo dele e disse: fulano, vem aqui, entendendo? Compra aquela ali. Aí o homem olhou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, aquela dali não dá. Ele disse: mas aquela é a mais bonita do rebanho. Isso é verdade, irmão Brana, tá? Mas quando ela tiver bezerro, ela vai abandonar seu filho. Olhe nos olhos dela, irmão Brana. Ela está dizendo que ela não presta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E vocês sabem, cheio de luxo, e elas fizeram tudo isso, especialmente quando ouviram que de Chicago, a grande companhia era a dona de tudo. O filho do dono era jovem e solteiro, estava vindo visitar a fazenda. Elas se exibiram em suas melhores roupas. Como elas se vestiram e se aprontaram para a sua vinda. Meu Deus do céu, né? E todas as noites a conversa era sobre como elas conquistariam este jovem rapaz e se casaria com ele. E então elas seriam as donas da fazenda, pois o filho era o herdeiro de tudo. Assim elas se aprontaram. Então veja vocês, há uma preparação a ser feita. Você tenta se aprontar, ou ao se unir a uma igreja ou alguma coisa assim. Isso nem é nem de perto o que é requerido. Você tem que ter óleo em suas lâmpadas. Vê somente, estão vestindo, dizendo: nós construímos uma grande igreja, nós vamos pertencer a uma denominação melhor, nós daremos a eles um óleo de tubo, um órgão de tubo para o Senhor. Nós
nós teremos assentos estofados. Não é isso que Deus requer. Justiça é o que Deus requereu de seu Filho, Jesus Cristo. Esta é a vestimenta, pois a Bíblia diz, as vestes brancas, como que ela está adornada, é a justiça dos santos. Mas hoje nós queremos se aprontar da nossa maneira para Deus. É da nossa maneira, não nos requisitos que está na palavra. Veja como as pessoas, as mulheres e os homens querem conquistar Jesus Cristo. Vejam, irmãos. Veja você mesmo, como é que nós queremos conquistar o noivo. Olhe quando você quis conquistar o seu marido, tá? Veja como você se vestia, como você atuava. Então aquelas moças acharam que se aprontaria para a chegada daquele jovem rapaz. Certamente aquela pobre priminha. Isso me faz lembrar de uma réproba em algum lugar. Você apreciaria, ela era uma mulher bonita, mas ela era uma moça muito boa, mas ela não era nem mesmo considerada como uma parente entre eles. Assim também eu sou considerado. Agora é um quadro muito semelhante à igreja real hoje, diante das denominações, diante dos tabernáculos. Não é nem mesmo considerada. É um grupo de interdenominacionais, um grupo de exilados. Então aquela pequena companheira somente continuou trabalhando. E quando o jovem rapaz chegou, ela não sabia mais. Ele tinha vindo à procura de uma esposa. Ele estava cheio e cansado daquelas moças da cidade, as quais ficavam todas enfeitadas. Minha irmã, se você tem conversado com um rapaz, e esse rapaz tem conversado com você de um namoro ou casamento, né? Porque não existe namoro, né? Existe noivado e casamento. A coisa que você deveria fazer primeiro é procurar seu pastor. Então eu vou lhe dar um conselho. Se aquele jovem trabalha, tá? Se ele é um dizimista, já está em um bom lugar, porque ele não vai matar seus filhos de fome. Tá? Agora, se ele não é, ele vai matar seus filhos de fome. Veja o quanto ele ora, o quanto ele lê a palavra, o quanto ele... Tá? Isso é outra coisa. E a outra coisa, veja o quanto ele respeita papai e mamãe. Se ele não respeita papai e mamãe, muito menos vai lhe respeitar. E da mesma forma, jovem, rapaz, é a moça. Tá? Veja se ela respeita pai e mãe. Veja se ela é uma moça de oração. Veja se tem prazer em buscar a Deus. E aí está mais ou menos começando. Mas se não é assim, vai ser um casamento com água no sangue. Ele estava cheio e cansado daquelas moças da cidade, as quais ficavam todas enfeitadas. E vocês sabem, de conversinha nos bares, dirigindo-se por aí em um Cadillac, coisa diferente. E ele estava cansado e cheio disso, né? Essas irmãzinhas, né? Essas mocinhas que adoram um shopping, né? Que adoram ir a um cinema, tá? Não case com elas não, que você vai ter problema. Ele pensou, eu vou ir para o oeste, buscar para mim uma moça de verdade. Uma que será uma verdadeira mãe para meus filhos. E não alguém que me vá ficar
de companheirismo em todos esses círculos de costura e na sociedade e coisas assim, mas será uma verdadeira mãe. E o que ele encontrou quando ele chegou lá, se não a mesma coisa que ele tinha desprezado em Chicago? Eu fico imaginando se o Senhor Jesus Cristo só encontrará somente uma igreja, uma denominação, somente de nome, uma igreja sem o óleo nas lâmpadas, despreparada para ir. Eles têm roupas elegantes, eles têm as maiores igrejas, maiores disso, daquilo, mas Deus não quer isso. Ele quer você como um indivíduo. Eles podem ter os melhores pastores, eles podem ter os mais finos diáconos, e eles querem que você tenha óleo. Ele quer que você tenha óleo. Ele está voltando para levar o óleo e a noiva embora. E conforme esse jovem olhava para elas, mas ele ficava desanimado. Naquela noite, ele tinha algo preparado para a agenda do dia. Naqueles dias, isso ocorreu há muito tempo atrás. Eles chamavam de Charlton. Era algo parecido com rock and roll. E eles estavam indo para uma daquelas grandes festas. Muitos de vocês lembram daquela velha dança chamada Charleston. Eles a inventaram quando eu era uma criança, quando eu estava lá, aí todos eles usavam roupa preta e branca. Vocês sabem, era chamado de Charleston, ou Black Boston, era desse tipo que me chamava. Eles usavam as roupas com 2 tons, e eles estavam indo para uma daquelas danças. Mas esse jovem estava cansado e esgotado com aquelas coisas. Ele estava buscando por uma moça de verdade. E então ele saiu de fininho da festa. Ele as estava observando. Ele tinha ido para lá para observá-lo. Tem um outro filho que eu conheço. Um outro filho que vai vir para a sua igreja. Ele virá, filho de Deus. Ele virá, ele olhará em volta. Ele verá seus vestidos como fino. Ele saberá que você é um bom membro. Mas ele está buscando por algo diferente. Mais do que simplesmente uma igreja regular seguindo tendência. Então, conforme ele olhava em volta, depois de um tempo ele ficou muito desapontado. Ele saiu para fora daquele lugar e voltando andando sobre a luz da lua, indo para a casa principal. Ele ouviu alguém que sussurrando. Ele olhou em volta e ali estava a jovenzinha, com uma grande bacia de louça, tarde da noite, pés descalços, indo jogar a água da louça fora. E assim que ele a viu, alguma outra coisa, disse: é ela, é esta. Então ele foi em direção em que ela estava. E quando ela se virou ao lado da cerca do curral, ele estava parado lá. E ela quase desmaiou. Ele disse: como vai você? Ele disse: qual é o seu nome? E ela lhe disse o seu nome. E era o mesmo nome do capataz da fazenda. Disse: como assim? Eu não consigo entender como é que é isso. Ele é o seu pai? Disse: não, eu sou apenas uma sobrinha. Você sabe, meu pai e ele eram irmãos. Eu tenho o mesmo nome, mas ele é o patrão. Você pode ter o nome de igreja, você pode ter o nome de Tabernáculo Branda, ou metodista, ou qualquer igreja que você vá. Não é isto, amigo. Vejam, é algo diferente. É o seu caráter.
É para isso que Deus está olhando. Você pode ser metodista, você pode ser batista, ser presbiteriano, não é isso. É o caráter que Deus está olhando. Não apenas um caráter terreno, mas um caráter do Espírito Santo. Esses sinais seguirão os que crerem. Disse Jesus no capítulo 16 de São Marcos. Ela estava tão surpresa que sequer estivesse ele falando com ela mesmo. Que ela manteve sua cabeça baixa e correu para casa. E ele esteve lá 1 ou 2 semanas. E ele a procurou em todas as partes. E eles não se falaram mais. Mas ele continuou a observá-lo. E na noite antes dele partir, ele tinha que ir na próxima manhã. Eles estavam em outra grande festa. E ele buscava por ela. Mas ele não podia a encontrar. Ele sabia que ela tinha que lavar as louças. E tudo mais, então. O trabalho sujo. E tudo deveria ser tirado para fora. É isso que a igreja deve fazer, né? Tirar toda a sujeira para fora. Esta é a maneira que a igreja de Deus tem que fazer isso, alguma vez. O trabalho sujo, todos os nomes de escândalos, e todas as coisas que são más, e que são lançadas sobre ela. Mas ela é uma grande ave de sapcar. Todas as outras aves se juntam e ficaram ao redor dela. Isso é correto. O nome dela está no livro da vida do Cordeiro. Ela abrirá suas grandes asas em um desses dias para um voo. Ela está pronta. Suas manchas significaram que o sangue de Cristo foi salpicado sobre ela. Você deve ter lido isso em seu livro, a Bíblia. E este rapaz se deparou com esta mocinha saindo para fora naquela noite. E ele disse: eu tenho observado você. Ninguém sabe sobre isso, somente eu. Ele disse: eu tenho vindo para este lugar à procura de uma esposa. E de todas que tenho conhecido, você é que preencheu os requisitos. Como será que ela se sentiu? O grande filho do dono pedindo para ela agora se ela se tornaria sua esposa. Apenas imagine como deve ter se sentido aquela jovem quando olharam pela janela e viram de mãos dadas com aquela priminha desprezada, o homem que elas tentaram conquistar de todos os jeitos, com seus grandes e elegantes vestidos, com babados e coisas assim. E ele disse: você se casaria comigo? Ela disse: Senhor, eu não sou digna. É desta maneira que a igreja verdadeira se sente em relação a isso. Eu não sou digna. Se eu puder somente lavar seus pratos, já é o suficiente. Você está disposto a tomar este lugar? Poderia você lavar os pratos da ceia? Estaria você disposto a ser chamado de fanático? Ou estaria você decidido a seguir o caminho com os poucos desprezados do Senhor? Você estaria disposto? Você está disposto a ser marcado no seu ambiente de trabalho? Tem um homem ali, ele é um fanático religioso porque ele não quer beber, não quer fumar, não dança, não sai com mulheres. Tem uma mulher que mantém sua cabeça inclinada, ela anda como por toda a cidade, ela não tem vontade de se unir aos nossos ciclos. Você está disposto a seguir este caminho? E se aprontar para a vinda do Senhor? Se você estiver, você estará esperando pela sua vinda. Você se alegrará na sua vinda. Isto não será algo terrível. Este será o momento mais gracioso no qual você possa pensar a vinda do Senhor.
a todos aqueles que eu amo a sua vinda. Amém? Eu vou parar. Deixa eu... a vinda dele. Ele lhe chamou? Você ouviu a sua voz aplausível? Ele lhe chamou? Ele tocou no seu coração e disse: eu venho lhe buscar. Eu venho lhe buscar. Eu vou preparar o lugar, mas eu venho lhe buscar. E quando ele vier, como é que ele vai lhe encontrar? Vamos ficar de pé. Como é que ele vai lhe encontrar? Hã? Vai encontrar você como aquelas jovens, as primas ricas? Tá? Ou vai encontrar você uma jovem, um jovem, lavando e jogando as sujeiras fora? Hã? Vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos. Como você está? Ele vem buscar um povo separado, que não se mistura com o mundo. Os nossos filhos, nossas filhas hoje estão se envolvendo com outros jovens do mundo. Eles têm prazer. Jesus vai lhe encontrar você assim, meu irmão, minha irmã. Jesus vai lhe encontrar aí, você diante da sua televisão. Como ele vai lhe encontrar? Ele está vindo. Ele prometeu que viria. Eu lembro como hoje, nunca esqueço quando ele falou nos meus ouvidos: eu hoje te chamei, e tu pregarás o meu evangelho. Eu nunca esqueço. Ei, meu irmão, minha irmã. E naquela visão que eu tive há muitos anos atrás, quando ele estava à beira de um lago, ao redor daquele lago, um barro bem vermelho, e tinha ali um pé de bananeira, e tinha saído somente a flor. E eu olhava, e ele dizia: Demonte, se o Senhor passasse aqui agora e dissesse a este cacho: quando eu voltar à tardinha eu quero que esteja maduro, não estaria maduro? E eu disse: sim, Senhor, estaria maduro. E ele disse: pois tu não se preocupa com o que o Senhor tem para ti. Oh, eu não esqueço essas coisas. Eu estou lhe esperando, Senhor. Eu confio na tua palavra. E é impossível o Senhor mentir. É impossível, Senhor. Olhe, como é que ele vai lhe encontrar? Olhe para o seu coração. Olhe bem para dentro.
Como ele vai lhe encontrar? Como ele vai lhe encontrar, meu irmão? Como a prima órfã? Ou como as primas luxuosas? Orgulhosa, com o nariz empinado, os batom nos seus lábios. Tem jovem que leva batom dentro da bolsa, chega na escola e passa. Quando vai para shopping, tem umas que levam até saia curta. E quando chega no shopping, vai no banheiro do shopping e coloca uma saia curta porque tem vergonha. Essa é uma prima luxuosa. Mas as explosões estão vindo aí, dona prima. E será triste para você ver este grande jovem, este grande filho, tomar a priminha órfã. Essa que você rasou a dela. Você tem vergonha do seu cabelo grande. Vamos orarmos. Deus abençoa a irmã Evani, seu esposo, sua família ali em Giroá. Toma em tuas mãos o irmão Malveira, a irmã Eliane. Toma, o Senhor transforme os corações. Transforme esses corações, Senhor. Abençoa os irmãos ali em Aracaju, Sergipe, Novo Hamburgo, Dilemano, Vaz Alegre, Fortaleza. Senhor, ali na Argentina. Abençoa, Senhor, família do irmão Hector. Toma em tuas mãos a cada conexão, porque tu és o Deus tremendo e tua repentina vinda estás às portas. Ajuda nós a sermos melhor, que nós possamos tirar todas as sujeiras e colocar numa bacia e lançar lá fora, Senhor. No nome de Jesus Cristo, desce um desejo ardente de nós estarmos diante da tua presença. Desce esse desejo ardente. Tira esses pensamentozinhos, Senhor. Tira desse irmão, dessa irmã indecisa. Eles pensam uma coisa agora e depois pensam a outra. Tira isso, isso é diabólico, Senhor. Mas que eles olham somente para ti. Deus, que nós possamos nos apressar a encontrar nossas primas órfãs que ainda está, Senhor. Oh Deus, no teu precioso nome, Senhor, eu te peço esta noite, repreende e amarra todo o espírito maligno, toda a força. Liberta este homem, esta mulher, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe aos irmãos ali, mais uma vez em Vaz Alegre, naquele lugar tão simples, Senhor, onde tem as catedrais naquela cidade, grandes igrejas luxuosas,
luxuosa, Senhor, e não uma órfã, não uma prima pobre. Senhor, faz isso conosco, Pai. Eu te peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Abençoa mais uma vez a família Brana. Abençoa o irmão Anderson, suas filhinhas, sua esposa, aos que trabalham ali na Voz de Deus. Toma em tuas mãos aos amados ali na Argentina. Eu te peço no nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Saiam na ordem da igreja.